Eu vou tocar em vários pontos aqui. Já que você começou com a questão da comunicação, eu acho que também é um erro da turma. Tudo agora é erro de comunicação do governo, né? O que a gente não fala é que o erro é que hoje em dia no Brasil você pode fazer fake news à vontade e não acontece nada com quem faz fake news. Aí o erro é da comunicação do governo. Então, quando o governo quis mudar aquela aplicação da regra da taxação lá das comprinhas, da Shein, não sei o quê, o governo comunicou. Aí o governo comunicou mal. Aí nesse o governo não comunicou. Aí o governo não comunicou mal. E tudo acontece porque a turma que quer inventar fake news, vamos lembrar a gênese dessa fake news. A gênese, a origem dessa fake news é um vídeo de inteligência artificial colocando o Haddad fazendo um discurso que o Haddad não fez. Então é um vídeo de ficção científica, um vídeo de mentira, literalmente, postado pelo Osmar Terra, ex-ministro de Estado do Bolsonaro. O que aconteceu? Nada. Aconteceu nada. Então como é que você vai dizer que é erro de comunicação? E olha, se tem alguém aqui no ICL que critica o governo quando faz coisa errada, sou eu. Eu me sinto super à vontade de falar isso. Aliás, sou, enfim, um dos que mais recebo críticas, porque sou um cara que critica o governo e etc. Agora, numa boa, não adianta ficar falando que tudo é erro de comunicação do governo, quando o erro dessa história foi de um vídeo de mentira, de um vídeo que não existiu. De um vídeo que é igual o Avatar, não tem aquele filme Avatar? Não tem aqueles filmes, vai ter o Rei Leão agora? Então fizeram um vídeo assim, de mentira. E aí esse vídeo, quem postou foi um ministro de Estado. E não acontece nada. Então não tem comunicação que resista a isso, gente. Então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que é super importante. Segundo ponto é o seguinte, está todo mundo entendendo absolutamente errado essa história do Pix. E o primeiro motivo é o seguinte, em qualquer país do mundo, nos mais de 200 países que existem no mundo. Não adianta falar o número de países, porque o número de países do mundo é uma coisa que cada um considera um, né? Você tem um assunto que, se você falar, você consegue, assim, deixar todo mundo tenso. A palavra mágica é imposto. Você fala imposto em qualquer país do mundo, isso é utilizado em qualquer país do mundo, para deixar todo mundo estressado, tenso, nervoso. E aí, no Brasil, eles conseguiram juntar as duas coisas. Conseguiram juntar o meio de pagamento, que é o meio que se popularizou, que é o Pix, que é o meio que todo mundo usa, que é o meio mais fácil, mais rápido, mais acessível para todo mundo aprendeu a usar de uma maneira muito simples. Né? Vamos lembrar que negócio de TED, DOC, um caía na hora, o outro não caía na hora, aí você tem que decorar conta e agência, tem um que quando é no mesmo banco você tem que usar... você não precisa usar CPF, quando é no outro banco você tem que usar CPF, aí de repente surge uma coisa que não foi ideia do Bolsonaro. Eu quero aproveitar para lembrar várias coisas aqui. Primeira vez que perguntaram para o Bolsonaro sobre o Pix, ele perguntou o que queria dizer Pix. As pessoas não lembram, dá para resgatar o vídeo em algum momento, se vocês quiserem. O Bolsonaro, quando perguntava, o que você acha do Pix? Ele não sabia o que queria dizer Pix, aí depois foi dizer que inventou o Pix. Isso é uma maluquice. E não foi o Roberto Campos Neto também, isso é um projeto mais antigo do Banco Central, né? E já disse aqui uma vez no nosso programa que é um projeto que foi interesse dos bancos, para os bancos não sofrerem ali uma perda de mercado para as fintechs, para as empresas que estavam vindo, para as instituições de pagamento, as famosas IPs, que iriam roubar assim um mercado enorme dos bancos fazendo esse Pix. E o Pix é muito simples. Você tem ali o telefone da pessoa, você tem o e-mail da pessoa, você bota ali no seu celular, você pronto, transferiu na mesma hora. A pessoa viu que caiu na conta dele. Então todo mundo começou a usar. Se popularizou muito. Lembrando que o Pix não é usado só para pessoas receberem valores pequenos. Teve gente aí que recebeu mais de 17 milhões de reais com o Pix. Né? Todo mundo sabe de quem eu estou falando, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recebeu mais de 17 milhões de reais via Pix. Só que o que acontece? O que acontece é o seguinte, como mudou tudo muito rápido, você passou a ter várias instituições de pagamento que não são bancos, não são corretoras, mas podem fazer ali os seus pagamentos, né, e receber pagamentos de uma forma digital muito rápida, mas não tem os mesmos controles, não tem os mesmos monitoramentos que os bancos têm. Isso fez com que, em primeiro lugar, a Receita Federal
perdesse o controle dos fluxos que estão acontecendo financeiros. Aí o fluxo financeiro ela usa para taxar as pessoas? Pode usar para taxar, e eu vou entrar nesse ponto específico em relação ao Pix, mas usa para muito mais coisa do que isso. Usa para poder controlar e até proteger todo mundo do que está acontecendo, e principalmente do que está acontecendo errado. Então eu vou fazer um desafio para todo mundo que está assistindo aqui. Alguém que está nos assistindo já alguma vez recebeu uma tentativa de golpe digital? Aquele negócio, você ganhou um prêmio, você ganhou uma loteria, clique nesse link, o seu boleto tal que você tem que pagar, que é mentira, que não é um boleto. Então, todos esses golpes hoje em dia são feitos via Pix. Todos esses golpes hoje em dia são feitos utilizando essas instituições de pagamento que às vezes se dão o nome de banco digital e não são bancos. Não são bancos digital, mas se dão o nome de banco digital. Então, isso virou o maior problema do país. O cara que ficou em terceiro lugar na eleição de São Paulo, estamos falando aqui do Pablo Marçal, o cara foi preso por fazer parte de uma quadrilha que dava esses golpes digitais. É o maior golpe do Brasil, o negócio de golpe digital. E como é que você vai fazer para poder enfrentar isso, por exemplo? Você não consegue. Você não consegue monitorar esses fluxos. Por quê? Porque essas empresas não eram obrigadas a prestar essa informação. Vamos lembrar que a gente está falando de uma portaria. Portaria é infralegal. O que quer dizer que é infralegal? Não criou lei nenhuma nova, não tem nenhuma lei nova criada. Uma portaria é só algo feito para poder regulamentar e aperfeiçoar uma lei que já existe. Então, o que acontece? No Brasil, você, o governo, a Receita Federal, você quer entender de onde está saindo o dinheiro, para onde o dinheiro está indo, porque isso faz com que você possa agir, né, naquilo que são as veias desse organismo vivo que vive dentro do modelo onde o dinheiro é que faz as coisas acontecerem. Tudo passa pelos fluxos financeiros. Tudo, absolutamente tudo passa pelos fluxos financeiros. E tinha um pedaço desse organismo vivo chamado país que o governo não estava conseguindo ver. Agora tu imagina, você chega no médico e fala assim, eu quero que você cure a minha doença aqui. Aí o cara fala, tá bom, agora eu só consigo tirar uma radiografia de metade do seu corpo. A outra metade eu não consigo, porque eu não consigo ver. Eu não sei o que acontece. Então esse é o primeiro ponto. Ele só pegou o que já existia antes, e antes ele conseguia tirar uma radiografia de quase o corpo humano inteiro, porque todas essas transações eram feitas pelos bancos, eram feitas através dos TEDs, dos DOCs, né, das transferências que você tem ali entre os bancos, e através dos cartões de crédito. Hoje ele precisou ampliar aquilo que ele está vendo. E para ele ampliar aquilo que ele está vendo, essas instituições vão ter que reportar isso. Então esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, o Pix vai ser taxado? Não. Por quê? Porque o governo, não quis taxar? Não, porque é proibido pela Constituição Federal. O governo, nem se ele quiser taxar, ele não quer taxar, mas nem se ele quiser taxar, ele pode taxar. Está na Constituição Federal. Tributo sobre movimentação financeira não é permitido. Não é permitido, gente. Mas tem o IOF. É imposto sobre operação financeira. E é diferente, operação financeira de movimentação financeira. São dois fatos geradores diferentes. Aí vamos para o outro ponto, que é o seguinte. Mas o governo agora vai taxar a manicure. O governo, como o Flávio Bolsonaro falou. Aliás, olha só, deixa eu mostrar para vocês ao vivo. São 8h26 da manhã. Eu vou mostrar para vocês ao vivo como o camarada é picareta. Eu vou mostrar para vocês como o camarada é picareta e como você joga uma fake news. Você vai ver o seguinte, no vídeo do Flávio Bolsonaro. Olha como alguém que está mal intencionado joga uma fake news. Ele começa dizendo que o governo Lula vai pegar os impostos da manicure, do sorveteiro, não sei de quem que ele fala. Aí depois, logo depois do vídeo, ele, para poder se proteger, o cara que é o advogado sem causa, né? Porque é o advogado que diz que ganhou o dinheiro todo dele, mas não tem causa nenhuma.
E, aliás, mais uma digressão aqui, que eu sou o cara da digressão dentro da digressão. Gente, sabe para que serve Pix? Sabe quantos imóveis tem a família desse cara aí que está fazendo esse vídeo? Mais de 100 imóveis. Mais de 100 imóveis. Pergunta se esses caras já tiveram problema com a Receita. Não deve ter tido, né? E pagaram como, Não né? deve ter tido problema com a Receita. Paga tudo em cash, ninguém sabe de onde veio o dinheiro, ninguém sabe de onde vai o dinheiro. Vocês estão entendendo por que tem que ter Pix? E ele não é manicure, ele não é cabeleireiro, entendeu? Ele não é pintor, ele não é eletricista, ele não é empreiteiro. E o cara comprou 101 imóveis. Agora você acha que é certo um cara que comprou 101 imóveis e não tem renda para isso, esse cara não ser monitorado de alguma maneira? Pois é. Pois é. Agora, como é que ele pediu o dinheiro dele agora, a doação? Ele pediu por TED? Ele pediu por DOC? Não, ele pediu por Pix. Por que ele pediu por Pix? Porque ele vai comprar mais 100 imóveis, ele vai comprar mais 200 imóveis e ninguém vai encher a paciência dele, porque ninguém consegue monitorar isso. Ninguém consegue monitorar o que é feito com caixa, com dinheiro vivo. É por isso que criminoso usa dinheiro vivo, traficante usa dinheiro vivo. É por isso que bicheiro usa dinheiro vivo. É por isso que milícia usa dinheiro vivo. Entendeu? Então, vamos lá. Agora vamos voltar para o que o cara estava falando ali. Ele começa dizendo o seguinte: olha só, o cara vai cobrar e vai taxar e não sei o quê, ele quer taxar o pobre, não sei o quê. Aí logo depois, no vídeo, ele chega e fala o seguinte, o advogado sem causa lá, o Flávio Bolsonaro, ele fala, não sei o quê, mas aí ele vai ter umas informações e aí ele vai poder taxar, ele muda completamente o discurso. Põe o vídeo, por favor, só para você perceber a malandragem do Flávio Bolsonaro. Põe o vídeo, o começo, até ele falar isso. Vamos lá, pode botar desde o começo. O Lula gosta tanto dos pobres que vai monitorar até aquelas pessoas que pedem dinheiro em sinal de trânsito para terem o que comer durante o dia. E eu explico. O vídeo está um pouco longo, mas é muito importante que você assista até o final. Você deve ter visto esse decreto do Lula, que acaba com o sigilo bancário em todo o Brasil. A partir de agora, se você recebeu via Pix mais de R$5.000 durante um mês e não recolheu imposto de renda, a Receita Federal de Lula vai atrás de você, que ainda vai ter que pagar juros e multas. Dá um pause nesse começo, vamos lá. Se você recebeu mais de R$5.000, o governo vai atrás de você e você vai ter que pagar multa e juros. É o que ele fala no começo, que é o que fica nas pessoas. Aí vamos lá, aí continua. R$5.000 durante um mês e não recolheu imposto de renda, a Receita Federal de Lula vai atrás de você, que ainda vai ter que pagar juros e multa. Isso. Eu vou repetir. Não é um único Pix de R$5.000 ou mais que você recebeu. São todos os Pix que você recebeu dentro de um mês. Se todos eles somados dentro de um mês ultrapassarem os R$5.000, você será monitorado e poderá receber uma cobrança da Receita Federal de Lula. Olha a malandragem. Aí depois ele fala o certo. Você vai ser monitorado. Só que é o seguinte, gente. Esse monitorado significa que o governo vai receber essas informações. O governo sempre recebeu, ele só deixou de receber depois que começou a ter um meio, esse Pix, através de instituições de pagamento, que deixaram de enviar porque não eram obrigados a enviar. Tira esse cara da tela, pelo amor de Deus, senão eu não consigo nem tomar café da manhã depois. Vamos lá. Então, o que acontece? Quem tá achando que, mas eu sou empreiteiro, e aí vou dar vários exemplos práticos, que são os exemplos. Eu sou empreiteiro, e aí o que acontece? Às vezes, o cara que me contrata para eu pegar e construir um novo cômodo ali na casa dele, em vez dele pagar todo o material, eu mesmo compro o material e depois ele me reembolsa. Tô ferrado, que vai aparecer aqui como se eu tivesse ganho esse dinheiro todo. Ou outro exemplo, às vezes aqui em casa a gente empresta o cartão de crédito porque o limite do outro não está dando mais, então a gente empresta o cartão de crédito e aí depois a pessoa nos dá o dinheiro aqui, faz um Pix, então parece que a gente está girando mais dinheiro do que tinha aqui recebido, né? Então, essas pessoas não vão pagar imposto de renda por vários motivos. Primeiro, qual é o primeiro motivo? Porque se você tem o governo tendo todas as informações, tendo acesso a todas as informações, ele consegue ver que foi isso que aconteceu. E você não vai cair na malha fina, o que antes ele podia falar, caraca, mas vem cá,
como é que esse cara está conseguindo fazer esse pagamento aqui do cartão de crédito? Eu não vi de onde esse dinheiro veio. Ele consegue cruzar essas informações e aí ele consegue ser mais efetivo. O segundo, e põe isso na cabeça, esse pedacinho que eu vou falar agora é muito prático e assim, vocês não tenham dúvida em relação a isso. Pô, custa dinheiro cobrar imposto. Cobrar imposto não é de graça. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter gente na Receita trabalhando, tem hora de análise de gente na Receita, tem ali o cara tem que te receber para você ir lá e explicar o negócio todo que você fez, tem que mudar o negócio na Receita, tem que emitir a cobrança, aí tem que receber pelo banco. Custa um dinheiro e não é pouco. Você acha que o governo vai gastar dinheiro para cobrar o imposto de R$70, de R$80, de R$100? Ele nunca fez isso e ele não vai fazer isso. Nem estrutura ele tem para fazer isso, nem gente ele tem para fazer isso, para pegar 150 milhões de pessoas e ficar vendo se, mas esse dinheiro aqui que o cara recebeu, que ele comprou o sofá, vendeu o sofá para o cunhado, pegou esse negócio, fez a obra, emprestou o cartão. Essas pessoas vão continuar exatamente do jeito que estão hoje. Aí tem gente que vai levando o negócio para cima e fala assim, mas vem cá, eu tenho uma lojinha aqui, eu sempre recebi negócios com Pix e hoje eu já estou ganhando R$50 mil por mês e ainda não paga imposto. Pô, agora eu vou ter que pagar. Aí talvez você tenha que pagar mesmo. Porque aí, meu irmão, é o seguinte, se tu tá ganhando R$50 mil por mês, você tá ganhando R$30 mil por mês, e esse dinheiro é uma receita que você está recebendo do que você está fazendo, você tem que pagar, porque o cara que é assalariado, o cara está pagando imposto, porque a regra é essa, que você tem que pagar. Mas ele tinha que fiscalizar o cara lá de cima. É outro problema, e tem que fiscalizar sim. Ele tem que fiscalizar o cara que ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Eduardo, mas é verdade que agora ele vai ter mais controle sobre isso? É verdade. E ele tem que ter mais controle sobre isso. Todo mundo quer que o Brasil vire um país desenvolvido, mas quer que a gente leve as coisas nas coxas? Entendeu? Tenho a certeza que o governo, nem por causa do custo que é cobrar esse imposto, nem por causa da estrutura que tem que ter para pagar esse imposto, o governo não vai atrás ali do varejão, entendeu? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ver o seguinte, olha só, tem um monte de gente recebendo aqui Pix. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Quem já parou em posto de gasolina? E aí tem no posto de gasolina o seguinte, valor da gasolina R$7, no Pix, 5. Quem já viu isso, gente? Todo mundo já viu. Mas por quê? Porque o cara, hoje em dia, ele consegue no Pix como se estivesse recebendo dinheiro vivo. O negócio não é monitorado. E para que servem uma quantidade gigante de postos de gasolina no Brasil? Eu sempre falei isso aqui. O pessoal fala, você é louco de falar isso. Mas temos que falar para lavar dinheiro. Lavar dinheiro de quê? De tudo, inclusive do crime. Por que você pega milícia, jogo do bicho, banco mesmo de Faria Lima, que tem um monte de dinheiro em paraíso fiscal? Por que eles abrem um monte de postos de gasolina? Para poder, algumas dessas pessoas, para poder lavar dinheiro. Então, gente, o que o governo está fazendo, em primeiro lugar, não é cobrar imposto, porque a Constituição não deixa. Em segundo lugar, é para monitorar? Como tudo que a Receita faz, é monitorar. A função da Receita Federal é fazer o monitoramento do que acontece de fluxos financeiros no país. É para ele cobrar o imposto de renda automaticamente? Não. Não é para cobrar o imposto de renda automaticamente. É para ele poder saber se com quem você está fazendo negócio, não sei o quê. Não, ele vai saber os seus saldos. O total que você mandou de dinheiro para fora e o total de dinheiro que você recebeu. Se ao longo de um longo período você tiver uma movimentação muito grande, essa movimentação muito grande tiver inconsistente com o que você tem de patrimônio, ele vai te chamar para perguntar, essa é a função dele. Agora, tu tá naquela tua vida de reme-reme, entendeu? Todo dia
pegando condução, ônibus para ir para o trabalho, e pô, compra saco de cimento, vai lá e corta cabelo, e faz isso, e faz aquilo, não sei o quê. Tu tá todo dia, pô, ali no cartão de crédito rolando, cheque especial, não consegue comprar o carro que você sempre quis, não consegue mudar de casa própria, ainda vai vir agora a Receita e me cobrar imposto. Não vai. Não vai. Agora, não adianta repetir isso 1000 vezes para quem quer acreditar que vai. Agora, quem quer acreditar que vai gastar 1 ano da sua vida estressado à toa. E vai ainda perder dinheiro. Por quê? Porque vai deixar de fazer. Tem muita gente que está caindo nas fake news do Flávio Bolsonaro e está deixando de fazer suas operações do dia a dia, que é vender o chiclete, vender bala. O Flávio Bolsonaro é tão doente da cabeça, é tão doente, que ele começa o vídeo dizendo que o cara do Farol, que pede negócio de Pix, vai ter que pagar imposto. Um cara desse é doente, entendeu? Porque veja bem se alguém em sã consciência acha que a Receita Federal agora o objetivo dela vai ser cobrar imposto do cara que está vendendo no farol, no sinal de trânsito ali, o negócio. E ele começa, né, assim. Quem começa assim, você já sabe o que vai vir no final. Então, volto a dizer, se tem um cara que critica quando acha que esse governo está fazendo coisa errada, está beneficiando a Faria Lima, está com política que é política só para agradar mercado, que está deixando para segundo plano o pessoal que precisa de verdade, aposentado, professor. Vocês sabem que é o cara que está falando com vocês aqui. Mas critico assim, quando eu acho que é importante criticar, eu critico mesmo. Um monte de gente vai falar e não sei o quê, você joga contra. Problema de quem falar. Eu tenho que cumprir aqui com o que eu me proponho a cumprir, que é falar as coisas que eu acho aqui. Agora, nesse caso específico, o governo está fazendo o que é obrigação dele de fazer. Um governo que cria instrumentos para deixar as pessoas poderem dar a volta nele. Esse governo é o seguinte, o cara tem que ser preso, entendeu? O cara tem que ser tirado do governo. Então, enfim, a gente vai tirar todas as dúvidas específicas com a Débora Maganha, mas põe na cabeça esses principais tópicos. O governo não vai atrás do cara pequenininho, porque ele não tem nem estrutura, nem vale a pena correr atrás para pegar esse imposto de 50 a 100 reais. O governo está aumentando o monitoramento em cima de uma parte que ele deixou de conseguir monitorar. Isso é importante porque o governo tem uma função também de médico, ele tem que conseguir ter o raio-x, ele tem que conseguir ter os exames do corpo inteiro, e um pedaço desse organismo, que é a nação, ele não estava conseguindo ter, né? Quarto, e aí é importante, e o último eu fecho aqui, Vivi e Fábio Panuzzi. O imposto, ele não é uma coisa que é cobrada automaticamente. Mas está escrito ali na portaria que já vai vir preenchido. O que vem preenchido são os saldos. Gente, pelo amor de Deus, quantas vezes você já parou para pensar na quantidade de dinheiro que a gente paga, recebe, mesmo que a gente esteja endividado, mesmo que a gente não ganhe bem, é o dia inteiro, a nossa vida é isso. Você já viu esse valor chegar no seu imposto de renda? Não é o que chega ali é o que você tem de saldos, e aí o que você tem de saldos, se assim passa longe de bater com o que você teve de movimentações que ele viu, ele vai pegar e piscar lá, eles chamam de flag, né? Uma bandeira, um alerta. Isso não quer dizer que você, então, está pego na malha fina. Quer dizer que se você recorrentemente aparecer lá como um cara que tem uma inconsistência total, como um cara que está começando a acumular um monte de patrimônio, como um cara que não paga imposto nenhum, como um cara que tem fluxos enormes de dinheiro, você vai ser chamado a se explicar. Sempre foi assim. E deve ser assim. Por quê? Porque se a galera que tinha que pagar imposto de verdade não está pagando, aí sim, quem é pobre, quem é manicure, quem é pedreiro, quem é eletricista, quem é advogado, está pagando mais imposto do que deveria, para poder bancar o malandro, a malandra, que não está pagando o imposto que deveria. E Vivi e Fábio, tenham na cabeça o seguinte, o imposto não é automático. Você imagina, se na situação que o país está,
com 50-50 ali. 50 para a direita, 50 para a esquerda. O mundo vindo com tudo para a extrema-direita, elegendo Trump, elegendo um monte de fascista no mundo inteiro. O governo depositando todas as esperanças em 2026. Imagina se a ordem do Lula para a Receita Federal vai ser o seguinte: faz o seguinte, meu irmão, pega todo mundo que é profissional liberal, pega todo mundo que é, enfim, ali leva a vida no Pix, no dia a dia, pega todo mundo e põe no imposto de renda. Qual a chance do governo fazer isso? Pensa comigo, porque eu já ouvi várias vezes uma frase que é o seguinte: uma coisa é ser doido, a outra é ser burro. Burro os caras não são, porque se fosse burro não tinham sido eleitos. Entendeu? Se pode gostar ou não vai, mas burro os caras não são. É óbvio que os caras não vão fazer isso. É óbvio que os caras vão... E isso é uma decisão. Quem você vai chamar para malha fina é uma decisão. Entendeu? Desde 20 anos atrás, quando a gente tinha já mais um monte de controle, não sei o quê, se o governo quisesse, ele enchia a paciência da vida dos 150 milhões de brasileiros. Por quê? Por que motivo tem? Todo mundo esquece de declarar alguma coisa, não põe outra, acha que a outra não é importante. Então, motivo, desde sempre, o governo... E por que não enche? Porque não enche porque, é mais caro encher do que o que você vai receber. E segundo, não é aí que você tem que focar para ter uma eficiência no seu sistema de arrecadação. Ele vai continuar com a mesma lógica porque é a única lógica que existe para você seguir. Tirem isso da cabeça e vejam no vídeo do Flávio Bolsonaro, pelo menos, como funciona a gênese de uma coisa mal intencionada desde o começo. O cara começa falando uma coisa, 20 segundos depois ele muda, fala outra. Ou a origem dessa fake news toda. Um ministro do Bolsonaro usando um vídeo de inteligência artificial, que é um vídeo fictício, que não existe. Então, as pessoas que estão criando essa história são pessoas capazes disso. Qual a chance desse negócio ser verdade? É nenhuma. Boa, Edu. E aqui no nosso chat, muita gente comentando também o fato de um senador da República, né, o Flávio Bolsonaro, mentir, né, postar um vídeo como esse que é mentiroso. E antes de passar a palavra aqui para o Panunzio, que ele quer falar contigo também, Edu, só registrando para a nossa audiência que o William, como vocês podem perceber, não está mais aqui do meu lado, ele não está se sentindo muito bem, não é nada grave, gente, mas ele está de volta com a gente aqui na bancada, tá? William, melhoras para você, querido. Bom, William querido foi receber todos os Pix que ele não estava recebendo. Saiu correndo no teu comentário. Ele estava com medo que ia pagar imposto no Pix. Ele falou, caraca, eu perdi um monte de chance de ganhar. E saiu correndo para receber os Pix. Tô brincando. Melhoras aí pro nosso querido William Deluca. Ele já estava meio enjoado, mas vai ficar bom rapidinho. Olha, eu queria começar aqui. Tem duas coisas para falar. Primeiro, Flávio Bolsonaro não é a melhor pessoa do mundo para falar sobre fiscalização de movimentação financeira, porque, afinal de contas, o esquema das rachadinhas que ele promovia no gabinete dele só foi desvendado por quê? Porque havia notificação para o órgão do governo. É para isso que serve esse tipo de notificação, para pegar o bandido que está lavando dinheiro, roubando salário de funcionário, recebendo verba da corrupção. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Então, esse cara não pode mesmo gostar de fiscalização, viu, Edu? Porque na história dele tem encrencas e mais encrencas com relação ao uso de dinheiro sem registro, né? Dinheiro não bancarizado. A segunda coisa é a seguinte, eu queria convidar as pessoas a lerem um artigo que eu escrevi esse fim de semana no site do ICL, explicando a origem genética das fake news. Vou contar rapidamente para vocês. Em 1939, foi armada uma operação na Alemanha chamada Operação Himmler. O objetivo dessa operação era criar uma justificativa moral para que a Alemanha pudesse invadir a Polônia, que era o plano de expansão do Hitler para o leste europeu. Então, numa cidade pequenininha chamada Gleiwitz, soldados da SS, né, tomaram de assalto uma emissora de rádio. Essa cidade ficava dentro da fronteira da Alemanha. Hoje ela está na Polônia, Gleiwitz. Depois você olha isso na Wikipedia, você vai encontrar direitinho. E o que fizeram? Tomaram a rádio, fizeram um comunicado em polonês dizendo que a Polônia ia invadir a Alemanha. Juntaram lá 12 ou 13 corpos de pessoas, provavelmente judeus, porque não há identificação dessas pessoas, judeus ou ciganos mortos ali da vizinhança, e vestiram essas pessoas com o uniforme do exército polonês. Aí o Goebbels, que era o homem da propaganda do Hitler, transformou aquilo numa denúncia pública de que a Polônia invadia a Alemanha. E no dia seguinte, dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha
invadiu a Polônia e começou assim a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o estopim da Segunda Guerra Mundial era um estopim falso, era fake news que foi utilizado para criar essa justificativa moral. E o objetivo disso está muito bem descrito na obra do Hitler. O Hitler foi preso 10 anos antes de tomar o poder na Alemanha por causa de uma tentativa de golpe numa cervejaria da Baviera. Então ele foi para a cadeia, ficou 9 meses lá, ele escreveu O Minha Luta, um livro que tem 2 volumes. E lá está descrito como é que funciona o método. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho do que ele considera ser a propaganda, com relação à eficiência e com relação à forma. E lembro aqui que a régua, né, do fascismo não tem escala moral, tá? Vocês vão ver aqui. Diz o seguinte, palavras de Adolf Hitler, o ídolo dessa gente toda. A propaganda, tanto pelas suas ideias quanto pela forma, deve ser organizada para alcançar as grandes massas populares. E presta atenção a isso, a justeza só pode ser avaliada pelo êxito na prática. Ou seja, desde que funcione, está valendo, entendeu? Não tem justificativa moral. E sobre a forma, o que ele disse? Ele diz o seguinte, olha, as mais belas ideias de uma doutrina, na maior parte dos casos, só se propagam por intermédio de espíritos inferiores. Não se deve considerar que tem em mente o genial criador de uma ideia, mas em que forma e com que êxito o defensor dessa ideia comunicará a grande ideia. É igualzinho está acontecendo hoje no Brasil, viu, Eduardo? Então, o manual, o tutorial dessa coisa toda, está lá, é esse livrinho em que o Hitler disseca aquilo que faria depois com o mundo. Agora, onde que essa história terminou, a gente sabe. 60 milhões de mortes depois, né? Passaram-se 80 anos em que esse pensamento ficou em letargia. Agora, os novos fascistas descobriram essas técnicas e estão aplicando descaradamente. Por quê? Para eles, não existe uma realidade material, uma realidade factual. O que existe é uma oportunidade de usar fatos correlatos e, quando eles não agradam, cria-se um fato para confundir a opinião pública e deixá-la mais sujeita à manipulação. É exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil, Edu. E pode fazer e não tem punição nenhuma. Eu volto a dizer, e eu gravei um vídeo esse fim de semana sobre isso, Vivi e Fábio. Essa questão, todos vocês que estão nos assistindo agora, escreve o que eu vou dizer. E até se você for bolsonarista e estiver me xingando aqui no chat, preste atenção todo mundo no que eu vou falar agora. O mais assustador do que aconteceu para mim com essa fake news não foi o lance do Pix, da preocupação se vai ter que pagar ou não, que é muito sério porque chegou no Brasil inteiro e está prejudicando um monte de gente. Isso é importante deixar anotado, tá? Flávio Bolsonaro, Osmar Terra e esses bolsonaristas, eles tiraram dinheiro da mesa de milhões de brasileiros e brasileiras com essa fake news, porque são pessoas que deixaram de fazer negócios já nesses dias, deixaram de receber dinheiro acreditando numa mentira. Então, é o seguinte, tem gente no Brasil que deixou de receber dinheiro, que vai deixar de ter comida na mesa, comida na geladeira, por causa de uma mentira desses bolsonaristas. Eles são os culpados. Mas sabe o que mais me assustou? Me assustou o nível que está essa inteligência artificial para gravar vídeo. O vídeo do Haddad, você jura que é o Haddad. Tem os trejeitos do Haddad. Tem a entonação, não é só a voz, tem a entonação, as pausas do Haddad. E sabe por que isso é perigoso? Eu vou falar para vocês, por isso que eu falei, não importa se você é bolsonarista, se não é bolsonarista, porque daqui a pouco vão começar a fazer isso com adolescente. Vão começar a pegar vídeo de adolescente e botar vídeo desses adolescentes fazendo, por exemplo, um negócio pornográfico que vai cair na escola e esse negócio vai virar, assim, um caos e as pessoas vão tirar a própria vida. Porque as pessoas, elas tiram a própria vida quando isso toma uma proporção enorme. As pessoas não aguentam essa pressão porque a gente não foi feito para aguentar essa pressão. Sabe o que vai acontecer? Você vai pegar pessoas que a gente tem, seja no campo progressista ou que lutam por causas, e vão botar vídeos dessas pessoas, por exemplo, ameaçando e acusando a polícia, ou provocando a polícia, ou provocando a milícia, ou provocando milicianos. E aí sabe o que vai acontecer antes dessas pessoas explicarem que o vídeo é de mentira, que elas não gravaram? Essas pessoas vão ser mortas. Essas pessoas vão ser mortas. Esse nível que chegou a inteligência artificial agora é um nível que vai ter muita tragédia.
vai ter gente tirando a própria vida e vai ter gente matando os outros por causa desses vídeos falsos. Eu estou indo no extremo, mas até o extremo tem gente que vai perder emprego, tem gente que vai perder todo o seu ciclo de amizades, tem gente que vai ter que se mudar de um lugar porque não vai conseguir explicar as mentiras. Então é o seguinte, é para ontem a gente regular isso. Como é que vai regular? Eu não sou especialista. Se toda empresa de inteligência artificial, para existir, ela tem que ter uma tecnologia que ela coloca um selo no vídeo, dizendo que esse selo é de inteligência artificial, e para esse vídeo ser mostrado nas plataformas, a plataforma tem que escrever embaixo: este é um vídeo gerado por inteligência artificial. Se tem um código, eu não sei, porque não é a minha especialidade, mas tem que, para ontem, ter uma coisa pelo bem de nós todos, de direita, de centro, de esquerda, pelo bem das crianças, pelo bem dos adolescentes, pelo bem de todo mundo. Quantidade de golpe que já tem hoje em dia imitando voz e que vai ter ainda. E aí eu digo, quem é a primeira pessoa que tinha que dar o exemplo disso? Esse paspalho desse Osmar Terra. Esse paspalho desse Osmar Terra. Entendeu? Esse cara tinha que ser o primeiro, porque um cara que faz o que ele fez, esse cara tem que ser um exemplo para o Brasil inteiro de que não pode fazer isso. E mais, a gente tem que parar no Brasil de só punir crime da internet quando é crime contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Entendeu? A gente tem que parar de punir no Brasil crime de internet só quando é contra figurão. Porque a galera mais pobre está sofrendo golpe de internet o tempo inteiro. A classe média está sofrendo golpe de internet o tempo inteiro. As pessoas que têm ali mais de 50, mais de 60 anos, e para mim, às vezes, eu tenho 48, sou super ligado, eu às vezes não sei o que está surgindo, eu fico meio perdido. Agora imagina quem é mais afastado ali da tecnologia, essa galera está sendo alvo de golpe o tempo inteiro. Basta dizer que o Pablo Marçal, o alvo deles era a galera mais idosa da quadrilha que ele fazia parte lá. Então é o seguinte, gente, pô, não vai punir só... Ah, mas o Xandão vai punir. O Xandão vai punir quem der um golpe na nossa família? O Xandão vai punir quem der um golpe em alguém em Paraisópolis? O Xandão vai punir alguém que der um golpe lá no Nordeste Amaralino, em Salvador? O Xandão vai punir alguém que der um golpe no Acre, no Tocantins? Não vai. Mas a gente tem que ter alguma coisa que garanta a punição destas pessoas. Esse é, para mim, o assunto mais assustador dessa fake news. E mais assustador do que o vídeo é esse paspalho desse Osmar Terra não ser punido por causa de um absurdo que ele fez e que impactou negativamente a vida de todos os brasileiros.